Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Nós adoramos ao Senhor nesse lugar quase por 1 hora, sem parar. Aleluia. Aí você consegue entender como vai ser. Alguém fala assim: poxa, mas como é que nós vamos adorar a Deus no céu eternamente? É quando você está adorando ao Senhor, irmão, no Espírito. A hora passa que você nem vê. Moisés ficou 40 dias lá no Horebe, sem comer, sem beber, mas para ele deve ter parecido minutos. Ele estava sendo sustentado diretamente pela glória de Deus. Nesses momentos o Senhor está te sustentando aqui nesse lugar. Algo sobrenatural está acontecendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava, isso aqui é João, o apóstolo, onde ele escreveu o seu evangelho. E é muito lindo o primeiro capítulo do evangelho do apóstolo João, porque ele faz uma dedicatória. A quem? Ao Senhor e Salvador da sua fé. E ele fala aqui sobre Jesus. E olha que coisa linda que João fala no capítulo 1, no versículo 9 do seu evangelho sobre Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia ou que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas olha só que coisa maravilhosa no versículo 12. Lê junto comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de aos que creem no seu nome. Quem aqui crê no nome de Jesus e é filho de Deus, aplauda Ele com tudo que você tem. Aleluia! Você é filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Estamos nesse domingo falando sobre identidade. E nós vivemos num país onde existe um grande problema. Existe um grande problema no Brasil, que é a problemática da paternidade. É um dos países do mundo em que acontecem mais casos de mães solteiras. O brasileiro por si, se ele não foi abandonado pelo pai, ele tem um pai ausente mesmo dentro de casa. Então quando a gente fala sobre paternidade, é um assunto que toca muito no íntimo, porque praticamente quase todo mundo tem alguma história, tem algo emocional ligado a seu pai. E não é à toa isso, porque é muito interessante, porque ele fala: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. O que o Senhor ele faz aqui, irmãos, o seu pai, ele pode ter sido quem foi, mas você não pode desistir da tua identidade de filho. Você não é só filho do seu José, ou filho do seu Paulo, ou filho do seu João. Você, fala para o teu irmão que está ao teu lado, você é filho de Deus. É uma identidade que a gente dificilmente assume, porque alguns falam: eu tenho vergonha de dizer que sou filho de fulano. Eu nem sei. Alguns dizem: como eu posso dizer que eu sou filho de ciclano? Eu nem sei quem é meu pai. Outros dizem: eu não quero nunca que digam que eu sou filho daquele ali que me maltratou tanto ou que me traumatizou. E é por isso que muitos de nós temos dificuldade de assumir a nossa identidade como filhos de Deus. É muito legal porque o Senhor ele trata-nos como filhos. Tem uma reportagem aqui, vou ler para você, ela foi publicada no G-Show. Foi dia 27 de junho agora desse ano. É uma notícia sobre o Roberto Carlos, preste atenção. Quem é Roberto Carlos? Pô, só os antigos. Quem aqui sabe quem é Roberto Carlos, irmãos? Graças a Deus. O rei, que é isso? O rei é Jesus. Não, o rei do pop brasileiro aí. Aos 73 anos, o rei já fez 8 testes de paternidade. 8. Mas diz não se incomodar.
apenas um deles deu positivo. Foi com Rafael Braga, seu filho mais velho, descoberto aos 26 anos. Hoje em dia, ele trabalha próximo ao pai em suas muitas empresas. Roberto Carlos, ele fez, aqui ao todo 8 testes de paternidade na sua vida toda. Pegando artista, irmão, que não falta gente querendo, seu filho, seu filho. Engraçado, ninguém chega, pastor Rodrigo, é seu filho, Não. Mas do Roberto Carlos, todo mundo quer ser filho. Alguém quer ser filho do Lucas? Lucas, seu filho. Mas do Roberto Carlos, todo mundo quer ser filho. Então ele fez 8 testes de paternidade, apenas um deu positivo. E é muito legal a reportagem, porque depois que o Roberto Carlos, esse rapaz, ele tinha 26 anos quando esse teste de paternidade foi feito. Ou seja, ele passou toda uma vida sem ter o contato com o pai. Aos 26 anos, resolveram fazer o teste de paternidade e confirmou. Roberto Carlos não só reconheceu ele como filho, mas o colocou na empresa dele e hoje ele administra os negócios do seu pai. Legal, né? É muito difícil você ver isso. Ele assumiu mesmo. E eles... agora eu te pergunto uma coisa. O nome dele é Rafael Braga. Quase que é Rafael... Pensou? Aí, Gabi. Quase que é Rafael Andrade. Esse Rafael Braga, ele sempre foi filho do Roberto Carlos, não foi? Foi reconhecido aos 26, mas desde que nasceu era filho, não é? Porém, só a partir dos 26 anos é que ele foi reconhecido como filho. A partir daquele momento, a sua filiação foi reconhecida, pelo Roberto Carlos, e ele assumiu definitivamente a posição de filho. A partir do momento em que o pai reconhece a ele como filho, e ele aceita esse reconhecimento e busca aquela paternidade, então ele realmente assume a sua posição como filho. E não só ele assume a sua posição como filho, como ele se aproxima do pai a ponto de desejar envolver-se com os negócios do pai e posteriormente assumir os negócios do pai. Essa reportagem é muito interessante porque, irmãos, quem aqui é filho de Deus? Diga amém. Se somos filhos de Deus, e o nosso pai, ele diz: se quiserdes ouvir, comereis o bem dessa terra. Por que muitos de nós não temos comido o bem dessa terra? Se nós nos dizemos filhos de Deus, por que muitos de nós vivemos como se fôssemos órfãos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é filho de Deus? Porque se nós somos filhos de Deus, e a palavra de Deus, ela diz que o nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata, Criador do universo, todas as coisas. Se o nosso Pai, ele nos dá vida e vida com abundância, se a alegria do Senhor é a nossa força, por que a gente não desfruta de nada disso? Por que tem gente nessa vida que parece que não tem Deus como Pai? Por que a gente não desfruta da herança do nosso Pai? Já parou para pensar nisso? Se nós somos filhos de Deus, e Deus é nosso Pai, e nós temos direito à sua herança, por que a gente não desfruta dela? É para perguntar mesmo, para ser chato. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você tem desfrutado da herança do seu Pai? Tem? Como é que você tem andado? Como é que tem sido a sua vida? Porque assumir, a gente se diz filho de Deus, mas uma coisa é dizer que é, outra coisa é assumir a posição de filho. Uma coisa é dizer eu sou, outra coisa é viver como um filho de Deus vive.
assumir é muito mais do que conhecer. Aquele rapaz, será que ele nunca ouviu falar no Roberto Carlos? Claro que sim. Aquele rapaz, talvez durante toda a sua vida, viu muitas notícias sobre o Roberto Carlos, de repente até pesquisou sobre a vida do Roberto Carlos, mas não sabia que era seu filho. Muitos de nós dizemos que somos filhos de Deus sem conhecer verdadeiramente a Deus. Porque assumir é muito mais do que só conhecer. Conhecer no sentido de informação. O Rafael Braga conhecia Roberto Carlos, tinha informação sobre ele, mas até então não havia assumido a sua filiação, não havia assumido a sua posição como filho. Pergunta para o irmão do seu lado: você é filho de Deus? A partir daquele momento em que ele é chamado para perto do Pai e ele aceita aquela paternidade e ele assume a sua posição de filho, ele agora não somente tem informação sobre seu pai, ele é levado para dentro da casa do seu pai e agora ele tem uma coisa que só o filho tem com o pai: intimidade. Intimidade. Nós dizemos que somos filhos de Deus, mas muitos de nós só temos informação sobre Deus. Nós dizemos que somos filhos de Deus, mas muitos de nós vivemos como Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, íntegro, mas lá no finalzinho do livro de Jó, ele fala assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele ouvia, agora ele fala, mas agora os meus olhos te veem. Muitos de nós não dizemos filho de Deus, mas nossos olhos nunca viram o Pai. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus virou e falou assim: eu estou com vocês esse tempo todo e vocês ainda não têm me visto? Quer ver Deus? Quer ver teu Pai? Olha para o Filho. Mas muitas vezes a gente só tem informação. Entenda uma coisa: essa frase é aquela frasinha que o pessoal bota no Facebook, né? Diga assim, ó: para ser filho de verdade, tem que ter intimidade. Aleluia! Você crê nisso? Você é filho de Deus? Para ser filho de verdade, não basta ter informação, não basta só saber quem é seu pai. Você sai aí na rua, irmão, você pergunta para qualquer um: quem é Deus? Muita gente vai te dar um monte de respostas sobre quem é Deus. Mas o verdadeiro filho, ele não apenas tem informação sobre o pai, ele tem intimidade com o pai. Ele vê o pai face a face, ele conversa com o pai, ele assume a sua posição de filho. Sabe por que nós vivemos como órfãos? Porque na verdade não assumimos Deus como nosso pai. Você está pronto para assumir Deus? Já viu? Aquele cara que namora com uma mulher bem feia. Aquele que você olha e fala assim: meu Deus, que tribufu, Jesus. Mas o cara ama. Aí ele pega, né? Vai sair na rua com a menina. Vai sair na rua bem feia. Assim, igual o Cris. Aí vai sair na rua com a feia, pessoal. Aí de mão dada. Aí chega um amigo. Que isso? É sua namorada? Não, é só amiga. A gente só se conhece. Só. Não tem coragem de assumir. A gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Deus. A gente se diz filho de Deus, mas a gente não tem coragem de assumir o nosso pai. Na hora que o bicho pega mesmo, a gente não age como filho. A gente não se mostra filho dele. A gente não se preocupa com os nossos outros irmãos, nem com os negócios do nosso pai. A gente diz que é filho, mas não basta apenas ter informação, tem que ter intimidade. E foi lido
Quero que você abra a sua Bíblia, João, Evangelho de João ainda, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Quando Jesus foi aos céus, ele disse assim, versículo 15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus falando com os discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que ele fala no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia! Você não é órfão, você não é órfão, você tem um pai, você é filho. Jesus não falou isso aqui à toa não, irmãos. Antes, Jesus, olha só que coisa linda, antes do Senhor, a palavra de Deus, ela diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O próprio Deus se torna homem para andar junto com os homens, para que os homens o vejam, o Pai. Os discípulos andaram com ele o tempo todo, mas chega o momento em que Jesus ia voltar ao céu. Logo, o sentimento que é gerado no coração dos discípulos é o sentimento de orfandade, de desamparo, de tristeza, de solidão. Não é assim que a gente se sente muitas vezes na nossa vida? Desamparados, sem ter a quem recorrer. Se eu tivesse alguém que pudesse me aconselhar. Se eu tivesse alguém que pudesse me dar a mão. Se eu tivesse alguém para me dar força. A gente sente assim, os discípulos estavam se sentindo assim. Por quê? Porque ele ia. Mas olha só o que ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele fala: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ou seja, eu voltarei para vocês. Qual é a diferença em Jesus estar com os discípulos? É que então eles o viam, estava em carne, mas agora ele não vem apenas para andar do lado deles, ele vem para morar dentro deles. Quer intimidade maior do que essa? O seu Pai, o seu Deus mora dentro de você. Portanto, como ter intimidade com o Pai? É se enchendo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. A gente não pode apenas viver uma vida, irmãos, de conhecimento, apenas de informação. A gente precisa estar cheio dele. Muitos de nós nos conformamos em viver uma vida pela metade com Deus. Muitos de nós sabemos muito bem quem é Deus, temos muita informação sobre Ele. Não que informação não seja bom, quanto mais informação você tem de alguém, melhor você sabe lidar. Mas a intimidade com Deus é somente através do seu Espírito que habita em nós. E essa intimidade, entenda uma coisa, lá em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz, nós lemos aqui no início, quando os discípulos estão orando, eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor, e o Espírito Santo vem sobre eles. É Deus reafirmando a sua paternidade sobre os seus filhos, e é os seus filhos aceitando finalmente o seu papel de filhos de Deus para cumprirem a vontade do Pai e agirem nos negócios dele. Porque o filho só pode agir no negócio do Pai quando ele realmente é reconhecido como filho. Não é à toa que lá em Lucas, Lucas 24:49, em casa você lê, Jesus ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos não estavam autorizados a fazerem a obra de Deus antes que fosse reafirmada aquela filiação. Aleluia! Para viver os negócios e a vida com o Pai, é necessário ter intimidade com Ele.
E intimidade, irmãos, isso aqui que a gente viveu aqui, ó, durante o louvor, durante a adoração, é só um pouquinho do que o Senhor Ele quer fazer conosco. É só um pouquinho do que Ele tem na nossa vida. Ele não quer apenas ter 1 hora de intimidade contigo num domingo. O Senhor, Ele quer ser o teu amigo íntimo, o teu confidente. Ele quer que você viva uma vida de intimidade com Ele. Ele quer que você o chame de pai. E Ele quer te chamar de filho, de filha. Quer intimidade com Deus? Não basta ter informação somente, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios da glória dEle. Quem aqui nessa noite quer ter mais intimidade com o Senhor? Quem quer validar? Quem quer assumir a Deus como Pai? Vamos ficar de pé então, e você vai ter um momento para falar com o teu Senhor.